Mas você acha que fazer devocional é algo muito complicado. Mas na verdade, o devocional nada mais é do que ter um tempo com o Senhor. Então hoje eu quero apresentar para vocês como eu faço meu devocional há mais de 6 anos e como isso revolucionou a minha vida e a minha intimidade com Deus. Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estou muito feliz de iniciar um novo vídeo para vocês e esse assunto tem o meu coração porque é sobre devocional. Definitivamente eu sou uma pessoa que ama devocional. Essa prática, esse hábito mudou a minha vida, mudou a minha intimidade com Deus, mudou a forma como eu enxergo o Senhor. Então, todo mundo que passa pela minha vida, eu incentivo fortemente a manter o hábito devocional, porque eu sei na pele, na própria pele, como isso pode transformar a vida de alguém. E como eu disse no início desse vídeo, o devocional nada mais é do que nós tirarmos um tempo intencional para Deus, para estarmos com o Senhor. Como? Lendo a palavra, orando, adorando a Ele e realmente ter esse tempo para nos derramar diante do nosso Deus. Hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês como eu faço meu devocional e talvez dar algumas dicas para você também iniciar esse hábito se você ainda não tem o costume de fazer devocional, se você é novo na fé e está um pouco perdido, ou se você já tentou de várias outras formas e nunca conseguiu. Para começar, o que nós precisamos para fazer um devocional? A única coisa que nós precisamos é a nossa Bíblia. Nós não precisamos de nada além da Bíblia. A necessidade mesmo é que você tenha uma Bíblia de linguagem que você entenda bem, que você entenda facilmente. Hoje em dia, no mercado, tem vários tipos de Bíblia. Uma das queixas de muita gente a respeito do devocional é que lê a Bíblia e não entende. Então, já anota essa dica. Tenha uma Bíblia de fácil entendimento. Eu gosto muito da NVT, eu gosto muito da NVI e atualmente eu estou lendo a Almeida 21. Aqui estão todas as minhas Bíblias. Essa aqui, de arame, ela é a NVI. Essa aqui é a Nova Almeida atualizada. Eu ganhei ela recentemente, é uma Bíblia, é a Bíblia da Mulher, Bíblia de Estudo da Mulher. Eu tenho essa aqui que ela tá até já toda desgastada, porque é a minha primeira Bíblia. Ela tem mais de 6 anos e ela é da Mundo Cristão, é a NVT. Amo muito essa linguagem. E essa daqui, que é essa marronzinha linda, perfeita, é da Purpose e ela é a Almeida do século XXI. Eu também gosto muito dessa linguagem, eu acho que ela fica ali entre um intermediário, não é tão difícil, mas também não é tão fácil de compreender, mas ela facilita muito o devocional. Eu vou mostrar ela por dentro porque ela é simplesmente maravilhosa. Eu comprei essa Bíblia porque eu queria uma Bíblia pequena para carregar no dia a dia, de capa mole e também de couro. Mas o que mais me ganhou nessa Bíblia foi ela por dentro. Ela é estilo livro mesmo. Então, eu acho isso muito lindo. Outra coisa que pode facilitar muito esse hábito se tornar realmente um hábito, se tornar um hábito satisfatório de vocês exercerem, é ter um caderninho de oração, um caderninho de promessas, um caderno para você anotar tudo aquilo que você ler naquele dia. Então, aqui eu tenho esse caderninho, é um Moleskine, né, o estilo Moleskine, que tem, ó, já está finalizando praticamente, uma página, literalmente uma página para eu acabar. E aqui eu costumo anotar o versículo que eu li no dia, eu costumo anotar o versículo que me chamou mais atenção, no caso, né? Os versículos que me chamaram mais atenção. Costumo anotar não só o versículo, mas o que eu entendi a respeito daquele versículo. Então eu coloco a referência e coloco o que eu entendi. Eu anoto também orações, né? Quando eu estou em algum período assim que algo está muito no meu coração, eu costumo anotar e orar ao Senhor aquilo. Eu costumo anotar o que o Senhor fala comigo, não só o entendimento que eu tenho da palavra, mas aqueles momentos que o Senhor realmente vem e fala com a gente, nos direciona. Às vezes eu tô lendo, tô no meu devocional, eu tô lendo a Bíblia, seguindo o meu plano de leitura, e do nada sinto vontade de ler outro livro, de ler
do nada, assim, eu, sem explicação nenhuma, eu anoto o que aconteceu naquele dia. Quantas vezes na minha jornada eu já retornei para os meus caderninhos de oração e já me recordei das promessas do Senhor, já me recordei do que Ele fez na minha vida e isso avivou a minha fé. Então, ter um caderninho não vai só facilitar o seu entendimento de você anotar e colocar em palavras realmente aquilo que está na sua mente, mas também de um dia, se você precisar, a sua fé, ela vai ser renovada por tudo que o Senhor já fez na sua vida especificamente. Outra coisa também que eu gosto muito de ter no meu momento devocional são canetas e marca-textos. Eu uso aqui marca-texto em tom pastel para não manchar a página da Bíblia, já fica essa dica também para vocês. E canetas realmente para anotar aqui, né, tudo aquilo que o Senhor está me falando. O que você vai precisar realmente para fazer o seu devocional é a Bíblia. Então não se apegue a outras coisas, não precisa de nada sofisticado, não precisa de nada além da sua Bíblia. Mas esse momento pode se tornar ainda mais prazeroso se você gosta de anotar, de marcar a sua Bíblia. Então tenha também sempre esses objetos para facilitar o seu devocional. Enfim, vamos para o devocional. Como fazer o devocional? Aqui eu vou falar para vocês como eu faço meu devocional e como eu encontrei formas de facilitar com que esse hábito se torne agradável. No começo, nós temos que entender que todo hábito no começo é realmente difícil. Normalmente, nós começamos com toda a empolgação do mundo, mas chega um momento em que nós tendemos a desanimar. O objetivo é tornar isso tão prático de ser exercitado todos os dias que você, mesmo desanimando, vai entender o objetivo principal, que é ter um tempo com o Senhor, um tempo intencional com o Senhor. O primeiro passo, antes de tudo, é oração. Nós estamos indo para uma batalha, querendo ou não, porque em todo momento nossa mente vai ficar tentando fugir do momento devocional, fugir do foco da palavra. Nós somos muito bombardeados, gente, hoje, com tantas informações, com tantas coisas. Já acordamos com o celular na mão muitas vezes, e tudo que a gente menos quer é parar um tempo, ler a Bíblia e realmente focar e meditar naquilo. Muitas vezes a nossa mente vai estar aquilo, a gente vai estar lendo a Bíblia, a nossa mente já vai estar lá no que a gente precisa fazer, na carne que precisa descongelar, no filho que vai acordar daqui a pouco. Então, nós precisamos orar, pedindo ao Senhor para que Ele venha e esteja conosco neste momento tão importante, mas também que Ele vá blindando a nossa mente para que a gente consiga entender aquilo que Ele quer falar com a gente. Então, ore, faça uma oração simples. Peça realmente, Senhor, blinde a minha mente, por favor. Me ajude a entender o que o Senhor está falando comigo hoje. Me ajude a ver o que o Senhor quer falar comigo hoje. E eu te entrego o meu dia para que o Senhor venha, fale comigo e me direcione neste dia. Em nome de Jesus, amém. É basicamente essa oração que não durou nem um minuto. O segundo passo é a Bíblia. Você vai ter que ser muito intencional na sua leitura da palavra. Uma dica que eu dou é não abra aleatoriamente a Bíblia e peça para Deus falar com você. Isso funciona, mas quando você lê a Bíblia realmente por livros, você entende muito melhor o contexto, você entende muito melhor o panorama geral da Bíblia, porque você entende que aquilo ali não é uma coisa sem pé nem cabeça, aquilo ali segue uma linha de raciocínio, segue uma linha do tempo. Você pode começar lendo livros como Esther, como Ruth, você pode começar lendo Gênesis, você pode começar lendo as cartas paulinas, como Filipenses, Gálatas, Efésios, que são cartas bem práticas para a nossa vida cristã. Você pode começar lendo também João, Marcos, um dos evangelhos, Lucas ou Mateus. Muita gente fala de João, né, que é o evangelho do discípulo amado de Jesus. E Marcos foi o primeiro evangelho escrito e ele é um pouco menor que os outros evangelhos. Então você consegue ali ter um panorama geral da vida de Cristo,
e de uma forma bem rápida e sucinta, o que pode te ajudar também a engrenar, a pegar essa engrenagem e começar a rodar ela. O que você faz enquanto você está lendo a Bíblia? Leia com calma a palavra, não queira sair lendo para cumprir a meta diária. A Bíblia não é um livro para você ler de uma vez só, de capa a capa, pronto, acabou. A Bíblia é um manual para a sua vida. Então, como que a gente lê o manual? E recentemente chegou aqui em casa a cadeirinha do carro do meu filho. E aí o meu marido não estava conseguindo instalar a cadeirinha, ele parou e leu o manual da cadeirinha para saber como instala. E ele leu com calma, ele foi vendo passo a passo de como instalava a cadeirinha no carro, para que ele pudesse instalar ali da melhor forma possível, da forma correta. Se você quer viver uma vida correta diante do Senhor, você precisa ler com calma o manual que ele deixou para você. Então, leia com calma, não tenha pressa. Pegue, leia um capítulo por dia, talvez leia meio capítulo por dia, ou uma perícope. Muitas vezes nos evangelhos vão ter por temas ali, você pode ler cada tema por dia. Ah, mas assim eu não vou conseguir acabar de ler a Bíblia, sei lá, em um ano. Tudo bem, você vai ter muitos anos para ler a Bíblia em um ano. Calma, você está começando um hábito. E o objetivo aqui é que você construa esse hábito, para que daqui um mês, 2 meses, um ano, você permaneça lendo a palavra, você permaneça buscando ao Senhor. E não leia hoje a Bíblia completa e nunca mais pegue ela. Esse não é o objetivo da palavra. Então, leia com calma. Enquanto você estiver lendo, vai se perguntando a si mesmo. Você pode até anotar essas perguntas no seu caderninho enquanto você lê. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor estava falando para aquelas pessoas daquela época? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tem alguma promessa aqui? Deus está falando que se eu cumprir tal coisa, Ele vai me abençoar de outra forma? Ou é uma exortação? O Senhor está falando como eu não devo me posicionar? O que eu preciso mudar na minha vida? Desde que comece a perguntar para a Bíblia e deixe a Bíblia te responder aquilo que ela quer falar com você, aquilo que o Senhor quer falar com você. Se algum versículo te chamou a atenção, esse é o momento de você grifar os versículos. Cada versículo que te chamar a atenção, você vai grifar ele, você vai grifar com marca-texto, com lápis, com uma caneta, da forma como você achar melhor. Agora você vai anotar. Anote o versículo, anote também o que te chamou a atenção, anote o que você entendeu daquele versículo. Se você não tiver entendido nada, tudo bem, não tem problema. Mas se você entendeu alguma coisa, anote o que você entendeu. Anote o que o Senhor falou com você naquele versículo, através daquele versículo. E anote como esse versículo pode ser aplicado na sua vida hoje. Como você pode cumprir a palavra hoje, na sua vida, no seu dia, no seu trabalho, na sua faculdade, independente de como, de onde, como você vai aplicar aquele versículo à sua vida hoje. E eu sempre termino os meus devocionais orando ao Senhor. Então, neste momento, você vai orar o que você leu, você vai orar o que Deus falou com você vai orar o versículo que você entendeu e você vai orar ao Senhor tudo aquilo que está no seu coração, pedidos que você tem no seu coração, sonhos, projetos, planos, queixas, dificuldades, problemas, família, né? As questões de família que você tem. Você vai orar pelas pessoas, que é intercessão, que é uma coisa linda demais. Você vai orar por você vai interceder pelas pessoas que você conhece, pelas pessoas que você quer ganhar para Jesus. Então, neste momento, é um momento em que você vai rasgar o seu coração diante de Deus. Esse momento é um dos mais importantes, porque é aqui que você deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. É aqui que você chora diante dele e fala: eu não consigo sozinho. Se ele te deu uma ordenança na palavra dele, que você acabou de ler, que você precisa perdoar alguém, é agora que você vai falar com ele: Jesus, me ajuda a perdoar. Jesus, me ajuda a ter um coração igual ao seu. Me ajude a não me ofender mais com as pessoas ou com o que elas fazem contra mim. Então, esse é um momento em que você realmente vai ser sincero diante do Senhor.
Lembre-se, você não precisa de máscaras, você não precisa de enfeitar, porque ele é seu pai e ele tá te vendo. Ele sabe o que tá no seu coração. Muito mais do que ver o que tá fora de você, né? O que você tá demonstrando para ele tá vendo o seu coração. Então seja sincero, apenas rasgue o seu coração e deixe com que ele sonde o seu coração. Ah, mas Jô, eu não sei o que falar, sabe? Eu não sei, as palavras não saem da minha boca. Amém. Só falo assim, Espírito Santo, sonda o meu coração hoje. Porque o Senhor sabe que eu não consigo falar. Esse é o momento de você se derramar realmente na presença do Senhor. E o último passo, que na verdade não é o último passo, é o passo do resto do seu dia, é a meditação. É você realmente ficar pensando no versículo que você leu, no que mais chamou a atenção. É você realmente deixar que aquele versículo entre em você, sabe? Entre na sua carne, realmente transforme você. Então, este é o momento de você talvez anotar o versículo em um post-it e colocar na porta da sua geladeira ou na capinha do seu celular. O devocional ele não termina quando você fecha a Bíblia, muito pelo contrário. O devocional é um guia prático para você viver o seu dia, para você viver a sua vida. Então, ele é realmente um chamado a nós vivermos uma vida de devoção. Nós somos chamados a viver uma vida devotos, né, ao Senhor Jesus. Então, eu te convido a deixar que a palavra entre no seu coração e transforme o seu coração. Esse é o convite diário de Jesus para nós. Então, quando nós falamos de meditação, é realmente deixar que a palavra entre no nosso coração e transforme o nosso coração. Como eu usei o exemplo do perdão. É que hoje, quando alguém fazer algo contra mim, ou quando eu mesma fazer algo que eu não goste em relação a mim, eu vou perdoar. Eu vou escolher perdoar, porque eu aprendi que eu preciso perdoar. Se você nunca fez um devocional antes, comece de forma simples, comece de forma prática. Eu espero que, através desse vídeo, você se sinta impulsionado a iniciar essa prática no seu dia a dia e que seja realmente algo simples, que você coloque em prática sem pesos, sem aquela questão de que eu preciso bater uma meta. A intenção aqui não é você bater uma meta, não é você se tornar um grande teólogo da palavra. A intenção aqui é que você ame o Senhor Jesus e é que você queira viver uma vida para a glória dele. E nós vamos aprender a viver uma vida para a glória dele através da palavra dele, entendendo o que agrada a ele e o que desagrada. Com o passar do tempo, você vai perceber que fazer devocional se torna algo tão automático e simples, fácil de ser exercido, que muitas vezes você não vai mais ficar tão apegado a horários e nem tão apegados a quanto da Bíblia você vai ler. Você vai querer apenas sentar e ouvir o seu amado falar com você. É algo impressionante. Como eu já falei aqui nesse vídeo anteriormente, tem momentos do meu devocional que eu sento e eu sinto uma convicção muito forte no meu coração de ler um trecho da palavra, trechos talvez que eu nunca li na Bíblia, porque eu ainda não li a Bíblia toda, estou nessa jornada esse ano. E aí você para e vê que aquilo não faz muito sentido. Mas quando você decide obedecer a essa voz que está no seu coração falando, leia, leia, leia tal versículo, você lê aquilo e você entende que aquilo é o versículo do seu momento. É o versículo que você precisava para entender muitas coisas que estão acontecendo que você ainda não está entendendo. Então, com o passar do tempo, você vai ficando cada vez mais sensível para ser guiado pelo Espírito Santo no seu devocional, não só para cumprir uma tabela, não só para cumprir uma meta, mas principalmente para que você tenha um coração mais parecido com o do Senhor Jesus e que você reflita ele. Se esse vídeo te ajudou, se ele te abençoou e se você se sente agora impulsionado a começar a fazer esse devocional, convide alguém para assistir ele também, compartilhando o link com essa pessoa que precisa também iniciar essa vida devocional. Talvez mande no seu grupo de célula, mande no seu grupo da sua igreja, no grupo de jovens e movimente mais pessoas a manterem esse hábito devocional.
Não esqueça de curtir esse vídeo, porque dessa forma eu entendo que vocês estão sendo abençoados, estão gostando dos conteúdos. E também deixe aqui nos comentários se você já tem esse hábito ou se você vai iniciar a partir de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau!